Que nesse instante possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, aos sagrados orixás, rogando que essa conversa seja luminosa e proveitosa a cada um de nós. Que assim seja, que as forças ciganas que se aproximam desta casa também possam nos inspirar diante desta conversa, suprindo as minhas deficiências. Que assim seja. Bom, dia 22, agora, domingo, nós teremos a nossa festa cigana. Então, todos estão convidados, será um domingo, então no dia 23 nós não teremos trabalho, que será na segunda-feira. O nosso trabalho será no domingo, a partir das 18 horas, aqui mesmo, Rua Nicola Sabatino, número 86, Teotônio Vilela. Lembrando, estendem esses convites a outras pessoas, lembrando que aqui em cima, na Teodoro Rício, nós temos um estacionamento ao ar livre e gratuito. Não tem problema de deixar o carro lá, não precisa se preocupar. Aqui é Coab, gente, Teotônio Vilela, tudo na paz do Senhor, né? A força poderosa de Deus sempre nos traz segurança. Vamos lá. Como que os ciganos chegam na Umbanda? Não é? Antes de mais nada, nós temos que entender a nossa ancestralidade. Será que a Umbanda, ela nasce com Zélio Fernandino de Moraes em 1908? Tem pessoas que ainda têm esse pensamento. Alguém sabe quem foi Zélio Fernandino de Moraes aqui ou ninguém tem noção? Zélio Fernandino de Moraes é um médium que nós temos total respeito, né? Nós temos muito respeito. A casa dele já existe há 114, 15 anos. Então a gente tem muito respeito por esta casa. Ela funciona até hoje em Boca da Mata, ali em Niterói, Rio de Janeiro. A gente tem muito respeito por esta casa. E criou-se a lenda de que foi ele que fundou a Umbanda. Só que assim, na casa dele não se toca atabaque, na casa dele só trabalha-se caboclo e preto velho. Os pontos, eles têm os pontos que nós temos, eles riscam o chão, as músicas são similares, mas, por exemplo, esquerda ela não trabalha e outras entidades lá não trabalham, somente preto velho e caboclo, que dão consulta com as pessoas. Isso é similar com aquilo que a gente pratica nessa casa? Não. Já começa que nós temos atabaque, já começa que nós trabalhamos com a esquerda, então isso é diferente. E nós temos que entender que esse formato, ele já existia. O Zélio Fernandino, né, tem a forma deles trabalharem, o Caboclo da Sente Encruzilhada traz a forma deles trabalharem, só que nós temos outro formato. E a palavra Umbanda, ela vem do Banto. Quem é o povo Banto, gente? São negros. É um povo negro que se espalhou de forma extensiva sobre a África. E a palavra Umbanda vem deles, que a palavra Umbanda significa a arte de curar. Olha que maravilha, Umbanda é a arte de curar. Nós estamos aqui para nos curar de alguma forma, né? Seja mental, emocional, fisicamente. E aí, o povo Banto tem uma característica muito interessante. Eles são expansivos. Eles saem da atual Camarões e começam... Isso eu tô falando de coisa de mais de 5.000 anos, tá? Para ser mais exata, 3.500 anos atrás, para mim não ser exagerada, falando que são 5.000 anos. Eles saem da atual Camarões e começam a se espalhar pela África. E acaba fazendo inúmeras amizades. E é uma coisa interessante, porque enquanto o europeu, por exemplo, o romano, expandia o seu território através da luta e da morte, os bantos não faziam isso. Eles eram curiosos, começaram a migrar para várias outras partes da África, onde já existia um povoado, uma civilização, e quando chega lá, eles não guerreiam. O que eles fazem? Eles conversam. E aí eles chegam em outro povoado, aquele povoado já tem sua língua própria e já tem a sua forma de cultuar o divino. O que eles fazem? Eles olham para aquele povo, para aquele povoado, se apresenta e fala, olha, eu posso te acoplar em algo e vocês podem também colaborar conosco em algo. Então havia uma troca cultural, troca religiosa, havia uma troca.
mas sem perder a sua essência. Então os bantos, eles tinham sua essência primordial, mas iam trocando informações culturais e agrícolas também com outros povos. E quando eles chegam aqui no Brasil através da diáspora, através da escravidão, eles começam também a ter trocas com os povos originários dessa terra, né? Os nossos indígenas, se assim a gente pode chamar. Então, a característica da Umbanda vem muito dessa característica do povo banto. Ah, mas qual característica? O de acolher outras culturas, mas sem perder a sua essência. E no final, o brasileiro herdou muito isso do povo banto. Nós somos o quê? Nós somos muito receptivos, nós somos muito alegres, nós somos muito acolhedores. E a Umbanda espiritual fez isso, foi acolhendo inúmeros povos, inúmeras culturas, principalmente aqueles que eram relegados ao desequilíbrio social, ao desalinho social, impostos por aqueles que se acham superiores. E os ciganos é um deles. Basta a gente lembrar que na Segunda Grande Guerra, se assim a gente pode dizer, porque na verdade houve tantas outras guerras também praticamente mundiais que a gente não nomina, mas enfim, a conhecida Segunda Guerra, os nazistas perseguiam grandemente os ciganos. E até hoje nós temos a ideia de que cigano é vagabundo, de que cigano rouba, de que cigano é isso, cigano é aquilo outro. Esquecidos que este povo é um povo riquíssimo de cultura, de linguagem, que também se acopla a esta cultura, e de tanta força magística. E é natural que eles, como tantas outras correntes, também se acheguem à Umbanda. Quando que eles chegam, não faço ideia. Eu não tenho ideia de quando foi a primeira gira cigana, quando um cigano se chegou na Umbanda. Claro que a gente vai entendendo que eles vão se chegando aos poucos. Primeiro, eles aparecem ali através da esquerda, né? Pombagira cigano, Exu cigano. E aí chega uma hora que eles começam a se distanciar desta linha. Afinal, a corrente cigana não é corrente de esquerda, é uma corrente da direita, com toda a sua magia, com toda a sua força viva. Mas nós temos que lembrar que o povo banto não perde o quê? A sua essência. Então, quando a gente vê alguma Umbanda tendo gira cigana, o certo não seria tocar músicas ciganas. A gente estava tocando até agora música cigana e tudo bem para trazer essa energia. Mas na hora do ritual, o correto é tocar ponto cigano através da atabaque, porque a atabaque representa a nossa ancestralidade. E aí sim, a gente pode tocar para o povo cigano. Ah, mas outra casa toca essas músicas ciganas durante os seus trabalhos. Tudo bem, mas é importante a gente lembrar qual é a nossa essência. E aí, nós também trazemos a questão dos orixás. Claro que, quando a gente fala de Iemanjá, quando a gente fala de Oxum, quando a gente fala de Xangô, na forma dos orixás, nós temos muita ligação nesse sentido do povo nigeriano, que não é do povo banto. Mas lembra que eu falei que o povo banto foi indo para outras regiões? E a mesma coisa, o povo banto chegou na Nigéria e se acoplou também dessa energia dos orixás. Por isso que na Umbanda nós temos esses orixás, nós temos esses nomes muito trazidos pelo povo Yorubá. E para nós, os orixás são as forças superiores que nos amparam em nome de Deus. Então qualquer corrente que chega na Umbanda vai ter que se ligar a um orixá. Por exemplo, os caboclos. A corrente dos caboclos não são dos indígenas da nossa terra, na sua grande maioria? E aí eles se ligam a quem? A Oxóssi. Por acaso, na cultura indígena do nosso país, tem Oxóssi? Não tem. Mas os indígenas que trabalham na Umbanda respeitam essa troca espiritual, respeitam essa troca cultural também. E aí eles chegam aqui na Umbanda louvando Oxóssi, mas também sem perder sua característica. Quantos caboclos falam? Seja abençoado em nome de Tupã, que as forças de Tupã te abençoe, mas trazendo também a energia de Pai Oxóssi. Olha como a Umbanda é rica e maravilhosa. A Umbanda tem muito a ensinar à nossa sociedade, porque a Umbanda
ela não afasta por questões de preconceito, ela acolhe e ampara. E isso acontece com o povo cigano. E é claro que o povo cigano vai estar ligado aos orixás. Ah, mas qual orixá que o povo cigano está ligado? Há inúmeros, principalmente orixás do fogo, né? Porque essa energia ígnea que o povo cigano trabalha, e Eloica também. Então, nós podemos acoplar a força dos ciganos a Xangô, a Inhansã, a Ogum, que é o Senhor dos Caminhos, né? E a tantos outros orixás, né? Que trazem essa energia do fogo. Rubens Saraceni traz uma orixá nova, né? Que é bom e é importante a gente lembrar que não é uma orixá africana, porque ela não está dentro deste histórico africano, mas ele traz uma orixá que ele nomina Oroiná, que é uma orixá do fogo, que traz também essa energia cigana, se a gente assim pode colocar, né? O Rubens, ele tem uma forma muito particular de enxergar a Umbanda, e acoplou muita coisa boa na Umbanda, mas é bom a gente colocar seus pontos nos is, tá? Essa força, essa orixá do fogo, é uma força trazida por ele, não é, tanto é que tem gente que fala, não pode ser chamada de orixá, porque orixá, a palavra orixá é africana. Tá tudo bem, chame essa força de Oroiná como você quiser, mas é uma força viva e já vi resultados na energia desta força ígnea do fogo. Mas enfim, os ciganos chegam nesta casa como? Nesta casa, não digo na Umbanda. A nossa casa ela tem uma história de mais de 40 anos. Essa casa ela existe há mais de 40 anos neste espaço físico, não aqui em cima, mas quando era lá embaixo. E trazido pela minha avó, a Manedir. E na época da minha avó, ela não trazia essa força cigana. E aí, quando a minha mediunidade eclode, eu quis ser diferentona, gente. Quando a minha mediunidade ela começa a emergir, começa a surgir, eu tenho problemas espirituais. Eu acabo não conseguindo incorporar os guias de Umbanda. E na nossa casa sempre teve muita disciplina. Por exemplo, era proibido incorporar fora dos trabalhos espirituais. Incorporar em casa, então, proibidíssimo. Sempre foi disciplina da nossa casa. E aí um dia, eu desde piquicota gosto de fazer meditação. E aí eu lá com meus 10 anos de idade, vou fazer uma meditação e de repente começo a sentir uma coisa estranha. Parecia que eu estava morrendo, meu espírito estava saindo do corpo. E eu saio correndo, pulo no sofá e falo pra minha mãe. Minha mãe com a minha avó no telefone, que mora na praia. Né? Minha avó mora na praia e vinha pra cá fazer as giras. E aí, simplesmente me dá uma coisa estranha e eu incorporo. Só que aí eu viro a menina do exorcista, tá? Eu não incorporo espíritos luminosos. Eu começo a incorporar espíritos sofredores. E aí, a nossa família tem uma dificuldade com isso, porque nós estávamos acostumados com espíritos de demanda. O que é espírito de demanda? É espíritos trazidos através de um trabalho magístico negativo. Alguém faz esse trabalho, a entidade vem te destruir. Só que quando acontece isso, nós umbandistas temos todo um trabalho para desfazer e até mesmo de negociar. Sim, a gente negocia com essas forças negativas para libertar vocês. E a gente está acostumado com essa negociação. Mas no meu caso não foi assim. No meu caso eu descobri que eram inimigos do passado. E aí quando a gente tem inimigos do passado, gente, nós temos ligação com ele através da dívida. Enfim, é uma longa história. E aí eu não conseguia incorporar os espíritos que eram os meus guias, porque eu tinha muita dívida. Olha, imagino que eu devo ter feito em outras vidas, né? Devo ter pecado muita gente por aí, viu? Mas enfim, e a primeira entidade que um dia eu consigo incorporar, e eu não estava nem acostumada com a força cigana. E aí eu fui num trabalho de um terreiro que minha tia trabalhava, e lá estava tendo o quê? A gira da esquerda. E aí cantam um ponto para a cigana, porque como eu falei antigamente, né, havia esse entrosamento dos ciganos com a esquerda. E até hoje existe, tá? Tem ciganas que realmente são pombagiras e tem ciganos que realmente são exus. Mas antigamente a gente não dissociava, né? Antigamente era uma coisa única. Enfim, e aí eu incorporo esta cigana. E aí ela vem, trabalha, dança, me limpa. Foi a primeira limpeza espiritual que eu tive através dos meus guias. E aí ela me limpa, me traz toda aquela energia libertadora e vai embora. Só que aí naquele momento eu achei que fosse quem? A minha pombagira. Ó, minha pombagira cigana, né? E aí ela começa a aparecer muito pra mim, toda de branco.
Não que pombagira não possa vestir branco, tá? Não tem nada a ver. Mas eu achei estranho, falei, nossa, uma pombagira de branco, só com alguns retalhos dourados, muito simples, muito simples. Aí ela começa a se apresentar pra mim. Não sou pombagira, sou sua cigana. E começa a explicar o trabalho dela. E, gente, eu sou igual Santo Tomé, tá? Eu sei que eu vi aquele espírito, mas eu não sabia se era um espírito obsessor, porque eu só estava acostumada a lidar com o espírito obsessor. E aí, para deixar claro o trabalho dela, ela aparece para minha avó. E a minha avó, ela é médium de materialização. Quantas vezes, né, Tati, as pessoas em trabalho espiritual viam os espíritos como se estivesse vendo gente junto com a minha avó, por causa dessa mediunidade de materialização. E aí, Maria do Carmo, que é a minha cigana, se materializa para minha avó e comenta com a minha avó todo o trabalho. E eu não tinha comentado sobre ela com a minha avó. E minha avó me liga. Filha, uma entidade assim, assim, assado apareceu para mim. Parecia uma noiva toda de branco, simples, de pé descalço, no meio da rua ali perto da prefeitura, da Praia Grande. Ela estava voltando da prefeitura. E ela se apresenta e fala, olha, a partir de hoje nós teremos um trabalho uma vez por ano na sua casa. E virei de vez em quando precisar, para trazer muita libertação, muita força viva. E a partir deste dia, a gente começa a trazer a força cigana para o nosso terreiro. Eu tinha aproximadamente 10 anos, só que aí, aí deu um intervalo na minha mediunidade, porque e pensa uma criança de 10 anos, né? Então os guias pediram para dar um intervalo, deu esse intervalo de 2 anos, com 12 anos eu volto a me desenvolver com mais equilíbrio, sem essas forças negativas, que já estava equilibrada, e aí a Maria do Carmo começa a vir uma vez por ano na nossa casa, e de vez em quando, quando é preciso. E aí ela traz todo esse trabalho de libertação, de amparo e sustentação para nossa casa. É uma cigana simples, é uma cigana de estrada. Aí eu brinco, né? A cultura cigana é riquíssima e é maravilhosa e te encanta. Aí eu brinco que eu queria uma cigana Dara, né? Uma esmeralda coberta de pulseiras de ouro, de brinco. Mas nada disso, ela é simples. Um dia eu comprei um monte de pulseira para ela no trabalho. Quando eu desincorporei, ela estava sem uma pulseira. Quem lembra disso? Que ela sai dando pulseira para todo mundo. Aí no ano seguinte eu não quis comprar a pulseira porque ela ia dar. Aí o povo achou o quê? Achou ruim, porque cadê a pulseira da Maria do Carmo para criar, né, o patuá? Quem tem pulseira da Maria do Carmo ainda aqui? Tem também. E aí, tem o brinco? Até brinco ela deu, tá vendo? Ela sai arrancando tudo dando. E aí hoje eu compro as pulseiras que eu já sei que ela vai dar, porque é uma cigana muito simples, cigana de estrada. E então é essa energia que nós vamos trabalhar na festa do dia 22. Essa energia libertadora, essa energia amparadora, sustentadora deste povo lindíssimo que se acopla à Umbanda para agregar, para sustentar a cada um de nós. Então, desde já, vamos sintonizar essas forças, estendam este convite a pessoas que precisam. Veja o quanto ela me libertou dessas forças. E aí tem gente que fala, mas o primeiro guia que a gente incorpora é o nosso mentor. Nem era. Ela nem era minha mentora. Na verdade, meu mentor é Seu Mata Virgem, o nosso guia-chefe é o Seu Mata Virgem. Mas ele permitiu que essa força, essa energia cigana viesse a me amparar. E olha que interessante, era uma força que nós não estávamos acostumados a trabalhar. Poderia ser um baiano, poderia ser um preto velho, poderia ser até mesmo um Exu, uma pombagira, que nós estamos mais acostumados a lidar. Mas não, vem esta força cigana a nos amparar. E que este mês, essa força cigana possa nos sustentar, possa nos amparar, possa nos equilibrar, possa nos alinhar, tá? Nós teremos algumas magias. É um trabalho... Quem já veio na festa cigana aqui? Quem já veio na festa cigana? Vocês sabem que é muitas magias que são feitas. É magia da maçã, todos trazem uma maçã e 2 moedas de 25 centavos dourada. Então nós temos a magia da maçã, nós temos a magia do amor, nós temos a roda da libertação, que a gente queima todas as nossas energias negativas dançando na fogueira. Sim, tem fogueira aqui em cima. Nós temos a roda da prosperidade. Então são muitas magias. Na próxima semana eu falo um pouco sobre essas magias, porque assim a gente vai se ligando já a estas forças. Tá? Muito axé, muita força, que seja um trabalho de muita luz a cada um de nós. Todos convidados a esta festa que